Boa tarde, amigo trader, amiga trader, tudo beleza por aí? Hoje vamos falar de um tema muito interessante, dúvida de muita gente, que é por que um robô performa muito bem numa conta demo e não performa da mesma maneira numa conta real? E pior ainda, às vezes ele dá lucro na conta demo e ele dá prejuízo na conta real. Então, se você já caiu num papo desse aí de vendedor de robô, ou se já testou alguma coisa e já tem alguma experiência, você já deve saber, mas se não, esse vídeo é para você que está começando e para você que quer aprender o porquê. Tá bom? Esse vídeo aqui, galera, ele não vou mostrar gráfico, não vou mostrar nada, porque ele é bastante conceitual, tá? Então eu vou explicar o porquê que ele não performa, o motivo disso, vou fazer algumas analogias e tentar explicar para vocês a diferença, né? Porque o pessoal fala, mas a conta demo não é igual à conta real. Pois é, tem alguns pontos que eu acho que vale a pena você aprender. Antes de tudo, eu te mostrar minha camiseta. Olha essa camiseta aqui, ó. Tá estourando a imagem. Ó, vai. Aí fica estourado. Vamos ver se daqui aqui. É, muito doida, né? Vamos lá, então. Gente, a primeira coisa, tá? Por que um robô performa numa conta real e não performa, desculpa, performa numa conta demo bem e não performa da mesma maneira ou até invertido numa conta real? A resposta principal disso aí é porque um ambiente simula o ambiente demo simula o ambiente real. Mas é igual ao ambiente real? Não, não é. Nós vamos aqui falar por quê. Então, a analogia que eu sempre faço quando um cliente pergunta isso você dirige da mesma maneira num simulador de carro ou na estrada real? E a resposta, em geral, é não, né? Ou seja, eu não performo da mesma maneira. Por quê? Na estrada vão acontecer coisas que no simulador não vão acontecer jamais. O simulador lá ele está preparado, óbvio que hoje em dia com esse papo de inteligência artificial e tudo mais, pode até ser que vá ficando muito parecido. Mas, por enquanto, não é. A mesma coisa, vamos lá, um piloto, pensa um piloto de avião. O que faz um piloto de avião ser muito bom? Horas de voo num avião. Isso é o que faz. Tanto que, né, quando a gente vê lá o piloto tem tantas horas de voo, tem tantas mil horas de voo no aparelho tal, no aparelho tal. Não, o que conta não é as horas que ele tem de simulador. Olha que coisa interessante aqui. Então, o piloto ele não vai ser bom, ele não vai ficar 3 anos lá num simulador e aí ele vai pilotar um Airbus 380 direto, porque ele pilotou o Airbus 380 no simulador, ele já vai de capitão, de chefe de tripulação, de cabine. Não funciona dessa maneira. E aí o robô também não. Então aqui, com essa analogia, você já começa um pouco a entender por que ele é diferente, por que a gente não pode balizar um robô de ser bom, né? Se ele performa em conta real, tá? Então essa é a primeira coisa. O ambiente demo, o simulador, ele simula o ambiente real. Então ele te dá um indício de que aquele robô talvez possa funcionar, tá bom? E aí o que vocês têm que tomar cuidado é que muitas vezes o vendedor do robô ele fala assim: ah, não, olha, eu vendi esse robô aqui, eu desenvolvi esse robô, mas esse robô só funciona na Tickmill. É mentira. Se o robô for bom, ele vai funcionar em qualquer corretora. Pode ser que ele precise de algum ajuste de uma corretora para outra, porque eu já fiz um vídeo explicando que os preços e o pool de liquidez, é só entrar no canal e ver. Os preços do mesmo ativo, eles mudam de corretora para corretora em função do pool de liquidez, mas ele não é uma coisa tão diferente. Então, ele vai precisar de alguns ajustes. Mas se ele falar só funciona na Tickmill, é mentira. Ele tem que funcionar em todas as corretoras boas, tá? Não estou falando de corretora aí de baixo nível, essas corretoras que oferecem bônus, essas coisas. Isso aí não vai funcionar robô nenhum a longo prazo. Tá bom? Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Por que não, né? Por que não tem esse papo? Pensa o seguinte, que o piloto, ele fala assim, ó, eu sou um bom piloto. Esse é o primeiro, né? Só funciona uma corretora.
E aí, se não funciona, o desenvolvedor do robô, e eu sou amigos de muitos, dos sérios, porque eu ajudo eles, né, no desenvolvimento do robô, fazer eles entenderem um pouco como é que funciona a realidade, o pool de liquidez, a execução, a velocidade de execução. O cara pode falar assim, então imagina aqui, vou fazer outra analogia, imagina, ó, eu sou piloto de avião, tá? Mas eu só piloto um 737-800 MAX. Aí tudo bem, tem piloto que não vai pilotar o Airbus, precisa de treinamento para pilotar, mas ele fala assim, eu sou muito bom no 737-800. Só que é o seguinte, eu só piloto o 737-800 se decolar de uma pista, decolar de Guarulhos, por exemplo, se não tiver nublado, não pode ter nenhuma nuvem. Se a temperatura for menor do que 30 graus e se só tiver 5 passageiros a bordo. Se não for essa condição, eu não sei pilotar. Então, você não é um piloto de avião. O que faz um piloto ser um piloto de avião, um bom piloto de avião, é que ele consegue se livrar das coisas que acontecem em ambiente real. E vai ter nuvem, vai ter turbulência, vai ter chuva, vai precisar remeter, vai estar lotada a aeronave, com mala e tudo mais. Então, aí o pessoal fala, mas é difícil encontrar um bom robô? É difícil encontrar um bom robô porque ele precisa performar em todas essas circunstâncias. E a mesma coisa, pessoal, assim, um robô que performava bem há 5 anos atrás, ele não performa bem da mesma maneira hoje. Por quê? Porque o mercado muda. Né? Veio o Covid, veio injeção de dinheiro, trilhões o Fed injetou no mercado, o mercado saiu de liquidez de 4, 5 trilhões de dólares para 7 trilhões de dólares no mercado de FX por dia. Então, o robô vai precisando de manutenção. Pensa que é uma máquina. O robô é uma máquina. E uma máquina, ela precisa de manutenção. O que acontece se você comprar um BMW 320 zerado hoje? Pô, ele vai performar muito bem por um bom tempo, mas se você não trocar o óleo, se você não fizer as revisões e tocar o pau nele durante 5, 6 anos, ele vai começar a apitar, por mais que a máquina seja boa, né? Por mais que o motor seja alemão, seja um BMW. Tá? Então, assim, eu estou tentando explicar isso bastante, e esse é um vídeo talvez seja muito chato, que muita gente já deve ter dado pause ou deve ter saído para ver alguma coisa mais lucre 350% nessa mesma semana com esse super robô, mas eu acho que ele é fundamental, porque ele vai ficar perpétuo aqui na internet, vai passar 10 anos e esse vídeo ele vai ser atual, tá? Então, aqui eu já fiz algumas analogias tentando diferenciar o que é uma conta demo e o que é uma conta real. Na prática, por que o robô ele não vai performar da mesma maneira? Porque assim, olha, é muito simples. Na conta demo, como é que funciona? Como é que essa conta demo é abastecida de preços? A gente pega os preços dos fornecedores de liquidez que a gente está conectado, tá bom? Com todos os bancos, hedge funds, liquidity providers, todo mundo aí, e joga, esses preços são os mesmos para conta real e para conta demo. Então você não vai ver diferença de preço, de spread na conta da Tickmill demo real. Vai ser a mesma coisa. Você vai abrir as duas, se for né, a mesma conta, tipo, abro lá uma conta demo Pro, uma conta real Pro. Estou com dois monitores aqui, coloco elas abertas ao mesmo tempo. Você vai ver a mesma oscilação de preços, os mesmos gráficos, tudo. O que acontece que na conta demo o robô voa e na conta real não? Porque o que vai acontecer? Quando o robô encontra uma entrada e manda uma ordem de execução de entrada para a corretora, então o que a corretora faz? Né? Já tinha que ser uma corretora de execução. Eu recebo ordem da sua conta, seja lá um robô que está emitindo ou você com o dedo clicando, eu vou ao mercado e executo essa ordem. Tá? Então isso é como qualquer outra corretora, XP, BTG, Charles Schwab nos Estados Unidos, Interactive Brokers nos Estados Unidos, intermedia você e o mercado. Então eu recebo a sua ordem, eu busco o preço no mercado e executo a sua ordem, te respondo lá na sua plataforma, olha, a ordem executada a tal preço. E aí o mercado começa a se movimentar, ou já está se movimentando, você começa a ter lucro ou prejuízo. Tá? Na conta demo, olha só a primeira coisa interessante aqui. Na conta demo, quando o robô manda a ordem, ele é executado instantaneamente. Eu não preciso ir ao mercado, eu não preciso entender se esse preço mudou em microsegundos. Bateu no meu servidor, está executada a ordem. Tá bom? Então é muito mais rápido executado e eu não preciso ir no mercado ver se tem liquidez naquele momento para aquele preço que você executou. Já vou falar disso no futuro, já aí,
Fica ligado nesse vídeo que vai ter muito mais informação, que o tema é complexo. Eu podia explicar facilmente, mas ele é complexo. Então, é ordem que bate, ordem que é executada. Então, você não vai ter uma coisa que a gente chama, tá aqui, né, aberto no computador, slippage. O escorregamento da ordem, nós já vamos explicar o que é isso, tá bom? Não tem slippage. Bateu ordem, executou. Bateu ordem, executou. Bateu ordem, executou. Aí o robô lá encontrou várias entradas, o robô parece ser bom, ele começa a dar lucros enormes, porque é ordem que bate, ordem que executa. Então, vou fazer uma outra analogia aqui. O mercado financeiro, ele é como se fosse um leilão, né? Pensa, tem gente comprando, gente vendendo, e tem gente tem gente interessada em comprar, vai buscar quem está vendendo. Então é um grande leilão. O mercado lembra como é que era a bolsa antigamente, né? Com gritaria, compro, vendo. O cara fazia assim com a mão quando ele estava vendendo, ele fazia assim quando ele estava comprando. A maioria aí não vai lembrar disso aí, mas era assim, né? Então o cara ficava vendo 4 mil ações de Petrobras, 58,35. Cara, 58,36, 58,36 meio, 50 e ia fazendo esse negócio. Isso aí mudou tudo para online. Então, quando você abre a plataforma, o que ele está, na verdade, acontecendo ali é aquele leilão, só que eletrônico, tá bom? Então, pensa isso. Pensa que, então, vamos lá, o mercado financeiro é um grande leilão. Então, sempre que eu quero comprar alguma coisa, tem que ter alguém disposto a vender naquele preço, naquela quantidade. Aí eu vou dar olha só como é que é engraçado aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você seja um negociador de carro, tá? De carro usado. Talvez seja mais fácil aqui, não precisa emplacar, né? Tem mais liquidez, talvez paguei e levei. Você seja um negociador de carro. E vamos supor que você está querendo comprar um Toyota Corolla a R$ 65.680. Pega aí, R$ 65.680. E aí você desenvolve um robô que vai lá no mercado, nas páginas, né, de internet aí, vai lá no, sei lá, Web Motors, e carros, nem sei se existe mais esses sites aí. E ele fica encontrando, ele vai buscar pelo modelo que você quer, e mais ou menos o ano, e pelo preço. Então ele fica lá o tempo inteiro visitando as páginas, vendo se tem aquele preço, e quando tem aquele preço, ele dá uma ordem de compra. Vamos supor que fosse assim. Obviamente o carro não é assim que eu dou uma ordem de compra pela internet e está executado. Mas vamos supor que fosse, porque isso aí vai servir para o mercado, porque a lógica é a mesma. Então vamos lá. Esse robô ele fica procurando esse preço, e aí de repente ele foi lá e encontrou um Toyota Corolla, o cara tá lá em Ribeirão Preto, e tá vendendo esse Toyota Corolla 65.680 no ano que eu quero. O robô foi lá, executou a ordem, o cara falou, tá vendido. Ótimo, executado. O que pode acontecer aqui de problema, né? Onde que começa, vamos trazer aqui para o mercado financeiro e onde começam os problemas. A primeira coisa é, talvez 65.680 não tivesse ninguém disposto a vender, demorou muito para encontrar esse preço. Mas talvez 65.800 tivesse gente vendendo, e o robô estava programado só para 65.650 ou 680 e não pegou esse preço. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Quando você está operando no mercado de câmbio, você está operando na quinta casa depois da vírgula. O euro a 1,08365. Então, essa é a primeira coisa. Vai precisar encontrar liquidez para o preço que o seu robô quer executar. E muitas vezes tem, porque o mercado é extremamente líquido. Aí, onde vem o segundo problema? Vamos voltar lá para o carro. Você queria 65.680, acho que é o preço que eu dei, né? Aí, 65.680. Beleza. Ele encontrou um carro, um Toyota, e você negociou. Só que vamos supor que o robô tivesse programado para 4 carros. E para 4 carros, com uma ordem que só podia ser executada com data de validade, só até amanhã. Você concorda que seria muito mais difícil encontrar nesse preço? Né? Seria muito mais difícil encontrar 4 carros. Imagina 10, imagina 20. Então vamos lá para o mercado de câmbio. Eu estou querendo comprar, o seu robô está querendo comprar euro a 1,08360. Só que não é 0,01 lote. São 8 lotes. Ou às vezes 3 lotes. Aí você fala, Bruno, 3 é pouco. Ok, mas é só você que está querendo comprar euro, dólar, aquele preço?
com aquela quantidade? Não, tem um monte de gente. Pensa um leilão enorme de um monte de operador e um monte de robô operando querendo negociar aquele preço. Então, muitas vezes, você não vai conseguir ser executado a quantidade de lotes que você quer naquele determinado preço. E aí, onde começa a morar o problema? Antigamente, e tem algumas corretoras ainda que tinha uma coisa que chamava requote, que é recotação. Ele falava assim, ó, você colocava uma ordem, então 8 lotes a 1.0 de euro dólar a 1.08365, ele encontrava só metade dos lotes aqui aquele preço, e o outro ele encontrava um preço muito próximo. E aí te vinha uma mensagem na tela do MetaTrader. Falava assim, ó, requote, recotação. Ó, tenho tanto a esse preço, você quer? E você ia lá e clicava. E isso pode ser muito bom, mas para quem está operando com um robô que às vezes a plataforma está desligada, é muito ruim. Porque o cara precisa estar com o olho no mercado o tempo inteiro, né? Então, acabou que as corretoras, as grandes, elas eliminaram o requote e, em compensação, você tem uma coisa que chama preço médio e slippage. Então, vamos entrar aqui já no slippage, né? Então, olha só, vamos recapitular aqui. Na conta demo, ordem que eu recebo, ordem que é executada. Porque eu não preciso ver se tem aquela quantidade disponível naquele preço. Não, você me mandou 350 lotes numa ordem de euro-dólar a 1.08365, tocou aquele preço, vai ser executado. A quantidade de lotes que você quiser. Já no mercado real, não. Quanto maior a sua lotagem, quanto mais gente tiver querendo operar naquele valor, mais difícil vai ser encontrar liquidez. Então, pensa o cara vender um robô. Esse robô tem 1 milhão de usuários, é 1 milhão de usuários querendo negociar naquele preço. Então, olha como o robô precisa tomando manutenção, porque vai ter uma hora, se esse cara vender 5 milhões de robôs, vai ter muita gente querendo negociar aquele mesmo preço, vai ter um baita do escorregamento da ordem, tá? Que a gente já vai falar disso do escorregamento agora. Então, olha como é complexo o negócio. Às vezes o cliente manda mensagem para a gente que fala, pá, não escorregou minha ordem. Claro que escorregou. Isso seria a mesma coisa que um cara, um motorista, sair de casa e falar, pô, o farol fechou. Você acredita que eu peguei 2 faróis fechados em 8 quilômetros andando por São Paulo? Pô, você acredita que começou a chover e o trânsito parou? Pois é, são coisas que acontecem na vida real e que são coisas que acontecem no mercado real. O trader e o robô precisa ir se adaptando, tá bom? Mas vamos lá, então, de novo, né? Ordem que eu recebo na conta demo, ordem que é executada, ordem que eu recebo na conta real é a ordem que eu preciso checar se tá, esse preço ainda tá, esse preço, porque tem a latência, né? Tem o tempo de execução da ordem, então a gente vai falar disso também. E desculpa desse vídeo ser muito longo, porque ele tem muita coisa técnica. Então tem o tempo que a sua ordem, olha só, você está vendo um preço agora aqui na tela. Olha aqui, vou entrar nesse detalhe aqui. O robô está querendo negociar lá euro-dólar a 1.08365, tá bom? Bateu na tela, 1.08365. Ele vai e me lança uma ordem. Essa ordem sai do seu computador, vem para o meu servidor. Do meu servidor já tomou um tempo, então pode ser, em momentos de alta volatilidade, que esse preço já não esteja mais o mesmo. Pode ser que ele tenha mudado alguns micropips aí, tá bom? E aí poderia dar o requote. Só que aí, pensa, ia ficar requote o tempo inteiro, né? Recotação o tempo inteiro. Então o robô nunca ia executar. E aí vamos supor que demorou aí milissegundos para essa ordem chegar no meu servidor, eu vou lá, eu preciso executar a sua ordem, então eu mando essa ordem para o provedor de liquidez que me deu esse preço, ele me confirma essa ordem e eu te devolvo a confirmação. Isso aí tem um tempo. Pode ser que durante esse tempo, e muitas vezes isso acontece, o preço alterou. Ou contra você, ou a favor de você. Nós vamos falar disso também. Olha quanta coisa. Tá bom? E aí, a gente tem um limite médio de tolerância de slippage, de escorregamento da ordem. Então, se foram alguns micropips, aí alguns pontos, vai ser executada a sua ordem. E aí, 1.08365, você está querendo comprar, às vezes vai ser executada 1.08363 a teu favor. E às vezes 1.08368 contra você. Tá bom? Então, isso é importante. Isso aqui está na literatura. Aqui, ó, tô aberto aqui com o Baby Pips. E o slippage é exatamente isso. Olha. O slippage acontece quando a sua ordem é preenchida ou é executada a um preço diferente
do requested price, do preço que você queria operar. A diferença entre o preço esperado de execução e o preço executado é chamado de slippage. Então veja que quando você coloca uma ordem pendente a mercado, é a ordem que você deseja comprar, não é a ordem que você vai ser executado muitas vezes, justamente por causa desse slippage aí, tá bom? E se você colocar uma inteligência no seu robô para o slippage ser zero, provavelmente você não vai ter boa execução. Por quê? Isso aí. Por quê? Pensa no carro, né? Quanto mais eu quero negociar, eu quero comprar a Toyota Corolla 65.680,32 centavos. Vai ser mais difícil ainda encontrar esse preço. Quem que vai soltar a ordem a esse preço? Tá? E se soltar, se você quiser 5 Toyotas, vai ser impossível. Então, se você colocar um range, né, uma faixa de preço aceitável no robô de slippage, ele vai ter mais chance de execução. Porém, se ele começar a comer slippage contra você o tempo todo, aí você, e esse robô for de scalping, entrada e saída rápida, ferrou, né? Aí você já começa a responder. Por que que a ordem, por que que o robô performa bem na conta demo e ele não performa da mesma maneira na conta real? Nós já começamos a responder com esse racional aqui, tá bom? Então, isso é o slippage. Às vezes, esse slippage acontece por causa de gap, né? Mercado que abre e fecha e tem aí a diferença das velas. Isso aqui, gente, esse site aqui não é de uma corretora, é de uma página de estudo sobre Forex. Então, isso acontece em todas as corretoras, esse gap. Não é só na Tickmill, não é só nas grandes corretoras. Nas pequenas, em todas, não tem como. Isso é o mercado financeiro como tal, acontece isso. Tá bom? E aí tem bastante informações aqui, ó. E aí ele vai para exemplos de slippage. Vamos supor que você está tentando comprar euro-dólar. Então veja só, quando você coloca uma ordem pendente, não significa que você vai ser executado, inclusive de stop loss ou take profit. Porque uma ordem de stop loss ou take profit é uma ordem de execução, é uma ordem pendente de execução. Olha, eu comprei a 1.1050 aqui, só que quando cotar 1.1030 eu quero vender. Você tem a intenção de vender, mas você não, isso não garante que você vai ser executado aquele preço. Tanto stop loss como take profit. Por quê? Porque é isso que eu expliquei. Tem que ter liquidez para aquele preço, naquele exato momento, naquela quantidade de lotes, e a sua latência tem que ter sido muito boa para executar naquele prazo, para ser num curto prazo e pegar aquele preço. Ok? Então, olha só como ele explica bem aqui. Vamos supor que você está tentando comprar. Ou seja, ordem pendente. Eu estou tentando comprar a 1.1050. Então, a sua plataforma de trading, você vê o preço de 1.1050 executado e você clica buy, você clica comprar. Então, isso aí pode ser você com o dedo ou o robô. Óbvio que o robô vai ser mais rápido que o seu dedo, no impulso elétrico que sai do cérebro até o dedo do mouse demora, e depois tem mais o tempo de execução até meu servidor, etc. Tá bom? Então, a ordem é enviada ao seu broker, à sua corretora, pela sua conexão de internet. Uma vez recebida a ordem, o broker, a corretora, precisa checar se você tem fundos suficientes para cobrir aquela ordem. Olha só. Ou seja, eu preciso entender, se sua conta tiver com saldo zero e você me mandando ordem, eu preciso checar isso antes. Ok? Óbvio que tem muita tecnologia já envolvida nisso, que a gente tem para acelerar a velocidade da sua ordem, a gente já coloca algumas inteligências no servidor para isso, ok? Mas isso aqui é a literatura, ó, é como funciona mesmo. Então, isso aí, ó, it means, né? Isso significa que o broker, a corretora, precisa checar se você tem free margin, margem livre, para abrir outras posições. Então, from the communication transfer to data processing, these steps all create a delay. Ou seja, da transferência dos dados até o processamento dessa ordem, isso tem um tempo que é chamado de delay, tá? Que é normal. Isso é normal. Não existe ordem executou, ordem enviada, ordem executada. Isso é conta demo. E mesmo assim tem a diferença de tempo do seu computador até o servidor. Por isso muita gente usa VPS para diminuir essa ordem, mas não é zero. Ah, uma coisa. Tem desenvolvedor de robô que fala assim: só funciona se a velocidade de execução for menor que 1 milissegundo. Não existe execução em menos de 1 milissegundo. É a mesma coisa que o piloto fala: olha, eu só funciono, eu só sei pilotar se o avião for velocidade da luz.
É que não existe avião à velocidade da luz. Então você não sabe pilotar. Esse é o ponto. Você tem que aprender a pilotar em condições reais, tá bom? E aí, ó, né? Então isso significa que do tempo que o broker mandou a cotação original e o tempo que eu consegui executar a ordem, este preço pode ter mudado. Então, de novo, isso aqui está na literatura. A diferença da cotação do preço, que a gente já falou lá em cima, do preço cotado em tela e do preço preenchido, né, da ordem executada, também é chamado de slippage. Então, assim, se não teve slippage na sua ordem, aí, ó, importante, ó, tem aqui 3 tipos de slippage. 3 tipos de possibilidade de execução. Ou você não teve slippage, tá? Ou seja, queria 1.1050, foi executado a 1.1050. Teve um slippage positivo a teu favor, um slippage negativo, vamos entrar aqui no exemplo. Tá bom? Então, no slippage, a ordem foi submetida, né, foi enviada, foi executada ao melhor preço disponível, ou seja, você viu 1.1050, a ordem foi executada a 1.1050. Não teve escorregamento, não teve slippage da ordem. Slippage positivo. Ou seja, olha só, você estava querendo comprar a 1.1050 e você foi executado a 1.1045, 5 pips abaixo do seu preço. Então, como você estava querendo comprar esperando o mercado subir, esse é o slippage positivo. Você entrou ganhando nessa negociação. Ah, mas Bruno, isso não existe. Existe sim, eu vou te mostrar uns números daqui que a gente tem da TICMI de slippage positivo. Tá? Só que você não percebe. Porque quando você está ganhando, você não percebe isso. Se você perceber, você também não vai reclamar para a sua corretora. Não, mas é que eu queria ser executado a 1.1050. Como que você me executa a meu favor a 1.1045? Você jamais vai falar isso. Tá bom? Isso é da natureza humana, não é você que você é especial, você é antiético. É da natureza humana, a gente sabe como é. E outra, e não é só isso, é que isso é parte do mercado. É parte, olha, você foi, a sua ordem foi executada um pouco mais barato do que você queria, tá aqui, ó. Tá? E tem o slippage negativo. Óbvio que esse slippage aqui de 5 pips é alto, né? Mas a gente só está falando de exemplo aqui. Isso aqui é da literatura do Baby Pips. E o slippage negativo, ou seja, você queria comprar 1.1050 e você entrou, a sua ordem foi executada a 1.1057. 7 pips lá em cima. Então, olha só, se o seu robô estava programado para comprar 1.1050, ele mete a ordem e ele é executado a 1.1057, e ele estava para fechar a ordem a 1.1058, olha aqui. Ele queria comprar 1.1050 e vender 1.1058. Tá? 3 lotes aí de euro-dólar. Aí, 1.1050 e vendeu 1.1058. Ele foi executado a 1.1057. Você teve 7 pips de slippage de compra. Se ele vender na hora que contar 1.1058 e esta ordem não tiver slippage, não tiver escorregamento, você ganha um pip. Só que aí provavelmente a comissão comeu, né? A comissão da conta, se você estiver operando uma conta de comissão de spread a partir de 0 mais comissão, você vai ter prejuízo dessa ordem. Tá? Aí muita gente vem falando, o robô, ele é bom, ele dá lucro, mas o problema é a tua comissão. Não, gente, é de novo o piloto. Você precisa operar em condições reais de mercado. Ninguém te intermedia numa conta call spread e não cobra comissão de nada, ou seja, a gente não ganha nada. ONG, trabalho de graça para você. Não existe isso. Mercado financeiro. Tá bom? Então, aí, mas olha o pior. Vamos supor que você teve o slippage negativo de entrada, 1.1057, e na hora de vender, você teve um slippage negativo de novo. Você queria comprar um 10,50, vendeu um 10,57, 10,58. Você teve um slippage negativo na entrada. Na hora que você vendeu, você queria vender um 10,58, você foi executado a um 10,55. Você saiu no prejuízo nesse trade e ainda pagou comissão. Então, olha como é que é complicado. Por isso que desenvolver um robô é complexo. Por isso que não pode custar barato um robô. Por mais que a tecnologia tenha evoluído, gente, é um negócio meio complexo. Você precisa encontrar lógica para esse robô dar lucro, e quando ele der lucro, você não pode ter slippage negativo, não pode estar fazendo scalping, tem que levar em conta a comissão da corretora. A comissão muda de corretora para corretora, o pool de liquidez de preço muda de corretora para corretora. Então, gente, é brabo, tá bom? Então, a gente agora acabou de entender, eu acho que isso aqui resume o porquê que um robô performa bem numa conta demo e às vezes não performa, o mesmo robô não performa na conta real.
Porque ele vai encontrar situações de latência e de slippage que não acontecem na conta demo, porque não tem como a gente simular na conta demo mesmo da real, porque senão eu estou executando só no provedor de liquidez, estou tendo um custo de executar. E aí a conta demo, ou seja, fica me comendo, eu pagando para o provedor de liquidez e você com dinheiro virtual. Então isso não existe. A mesma coisa os robôs de B3. Eu tenho muitos amigos que operam forte na B3. Um monte de gente construiu robôs na demo, mas quando ele começa a agredir o book de preços, ele começa a tomar paulado o robô na B3. Por quê? Porque não tem liquidez naquela quantidade de lotes naquele preço. Tá? Então, o que faz um robô ser bom? Um robô é bom quando ele tem um histórico de performance numa conta real, numa corretora grande, porque essas corretoras pequenas aí não reguladas, então é um arcabouço, pior que o arcabouço fiscal que estão falando aí do Brasil. Tá? Ele precisa ter performado por um bom tempo numa conta real, num servidor real de uma corretora grande. E aí ele vai dar indícios que ele performa bem. Agora, isso me garante. Então vamos lá. Peguei um robô lá que ele está numa conta real, corretora grande, 1 ano, e 1 ano ele fechou 8 meses de lucro, 3 meses no prejuízo. Fala assim, puta, esse robô é bom, ganhou 25% no ano passado. 35, 40, sei lá quanto no ano passado. Ele garante alguma coisa que vai ganhar no mês seguinte? Não. Esse robô às vezes vem acumulando 150%, 160% de lucro em 3 anos, e ele pode perder 50% no próximo ano. Ou no próximo mês, dependendo do robô. Vocês estão me entendendo? E aí o que aconteceu? Para o cara que entrou lá no começo, ele ganhou 160%, perdeu 30%, vamos fazer uma conta burra aqui que não é assim, ele está com 130% positivo. Tá? Só que para o cara que entrou aqui em cima desse robô, ele está perdendo 30%. Aí o cara falou, o robô é ruim. Então você também, como investidor, precisa fazer a sua parte de entender, analisar, e isso é difícil, isso é complexo. O mundo das finanças, ele não é. O mundo do mercado financeiro não é um mundo simples, senão todo mundo ganhava muito dinheiro. Tá bom? E vamos lá, ó. Então aqui para terminar, né, seja, o que causa um slippage? Outra, gente. É slippage que fala, não é slippage. Tá bom? É slippage que fala, não passem vergonha. É slippage, não é slippage. How does slippage occur and why can't your orders be filled at the requested price? Então aqui é o que eu falei, ó, o mercado consiste em compradores e vendedores, é um leilão. Para cada comprador que quer comprar um preço específico, numa quantidade específica, precisa haver um número igual de vendedores ao mesmo preço, na mesma quantidade e qualidade. Acho que aqui ele escreveu quality, mas é quantity, né? Vocês entenderam? É um leilão. E nesse leilão leva quem dá mais, muitas vezes. Então não é porque você viu um preço em tela que você vê lá, o cara tá vendendo, eu vejo lá um preço Toyota Corolla. Né? Aí eu ligo pro cara e falo assim, não, eu tô precisando de 12 Toyotas Corolla esse preço. O cara fala, não, mas eu tô vendendo um. Ah, mas eu pensei que você tinha 12. Não, pois é, mas eu tenho um. Se você quiser um, não, um não me interessa. Eu preciso de 12. Ok, então, tchau. Agora, vai ser difícil, né? Você encontrar 12 as Toyotas Corolla, 65.680, 32 centavos. Entendeu? O mercado financeiro é um pouco mais líquido. Então, aqui, ó. Se não tem essa mesma quantidade de compradores e vendedores no mesmo preço, na mesma quantidade, tem um imbalance, né? Ou seja, tem um desequilíbrio entre buyers e sellers. E é esse desequilíbrio que faz o preço oscilar. Ou seja, quando tem mais compradores do que vendedores, o preço sobe, demanda e oferta. Primeira aula de economia, para quem fez economia e administração ou ciências contábeis, na primeira aula de economia 1, você aprende a lei da demanda e oferta, é o que rige o preço. Ok? Então, se tem um desequilíbrio entre compradores e vendedores, o preço vai alterar. E às vezes o preço vai alterar muito rápido. Isso causa uma flutuação de preço para cima ou para baixo. Isso tudo tá, né? É gostoso de falar disso porque é de verdade. Para quem fez administração e economia, a primeira aula de economia, a gente aprende isso. Aí aqui tem alguns exemplos e tudo mais. Ó, isso causa um positive slippage e tudo mais. Algumas, aqui, gente, a gente estava conversando aqui com o nosso departamento de geração de liquidez, né? Aqui a gente chama brokerage, e a gente estava vendo, porque, claro, o que acontece com o cliente? Ele vai lá, estava com stop loss da ordem a 1.1050, 1.1055, vai.
Aí ele é executado a 1.1048 num momento de alta, né? E assim, e quanto maior a volatilidade, quanto mais alta a volatilidade, mais o spread vai aumentando, mais a chance de acontecer esse slippage. Pensa no leilão. Se um leilão tá parado, pouca gente dando preço, é uma coisa. Também tem pouca liquidez, também tem slippage aí, né, na pouca liquidez. Por quê? Porque o cara, porra, não tem nada, tô querendo comprar esse preço, não tem ninguém. Vou ter que aceitar esse outro preço porque eu tô precisando comprar. Entendeu? Quando tem muita gente comprando e vendendo, né, aquela loucura, tal, pensa no pregão, aquela gritaria, isso também vai causar muita flutuação. Porque tem muita liquidez, tem muito dinheiro de compra e venda. Então, gente, vocês precisam entender isso. Essa aqui, gente, é a. Puta, é até legal de falar isso, porque é a técnica por trás, né? Ou seja, tudo veio da oferta e da demanda. A gente tá falando de trading de robô porque performa em conta demo em conta real e caiu numa coisa super simples que é oferta e demanda. E rige o preço. Então, quanto maior a oferta, maior a demanda, maior a liquidez, mais esse preço vai se alterando. E por isso o robô, por causa desses slippage, o robô vai performando melhor ou pior. Tá? Existem robôs muito bons, que já tem uma inteligência enorme de slippage por dentro, de entendimento de quando tem alta volatilidade ele para de dar ordem, ou ao contrário, quando ele encontra alta volatilidade ele cruza volume, média móvel, ele começa a agredir o book de oferta. Então tem muita coisa que é muito boa já desenvolvida, mas também muito cara, né? Muito cara. Um robô bom, imagina um cara que se dedicou, tá sentado aí a fazer um robô e ele consegue é, é, meter no algoritmo tudo isso que a gente conversou agora. É claro que vai custar caro. Tá? E vai precisar, além de tudo, de muita manutenção, porque o mercado mudou amanhã, aconteceu alguma coisa, a liquidez mudou, a lógica mudou, e aí esse robô precisa de manutenção. Aqui, gente, quando a gente está falando com o nosso departamento de brokerage sobre os slippages, porque isso é uma reclamação constante dos clientes, porque eles não entendem esse vídeo. Inclusive, todo mundo que mandar uma reclamação agora disso no suporte, eu vou falar para as meninas, manda esse vídeo antes de qualquer coisa. É longo, é chato, mas o cara precisa entender. Tá? E a gente estava vendo aqui, vou dar um exemplo para vocês de slippage de ouro. Tá? No ouro, que é um ativo muito negociado pelos traders. De todas as ordens que a gente recebeu aqui, essa conversa é de 13 de fevereiro, então é bastante atual. 13 de fevereiro de 2023, né? Para quem estiver aí assistindo esse vídeo em outro ano, só para colocar vocês na linha do tempo. Olha só, os nossos fornecedores de liquidez, entre eles, eu não vou falar todos aqui que é uma montão, mas tá Deutsche Bank, Saxo Bank, Goldman Sachs e outras empresas aí de outros bancos que fornecem liquidez. Mas só por isso aí você já vê o tamanho da liquidez que a gente tem. De todos os trades no ouro que a gente recebe, 37% deles são sem slippage. Tá? Sem slippage. Então, bateu, executou. Ah, Bruno, mas esse número é muito pouco. Né? 37 é muito pouco. Espera aí que vem a melhor coisa aqui. 40% com slippage positivo. Então, você tem 37% de slippage sem slippage, 40% a favor do cliente e 23% de slippage negativo. Ah, Bruno, mas não tem como zerar esse slippage negativo com ele que ele não existe? Não tem. Porque isso é igual eu falar assim, olha, Bruno, não tem como para esse piloto aqui especial, para esse meu robozinho aqui, para esse piloto, você pode, quando ele for decolar, não ter nuvem no céu, você manda limpar a nuvem no céu, você manda a temperatura estar abaixo de 38, se a aeronave estiver meio cheia aí, você manda esvaziar. Não tem como, gente, porque são condições reais de mercado. Reais. A gente é muito preferível, acredite, para você ter um slippage negativo do que requote há muito tempo. Quem opera das antigas sabe o tanto que era sofrido o requote. Você operando lá, Fed, você operando em dia de alta volatilidade, apertando o botão demorava para chegar o requote. Demora 3 segundos para vir um requote. Então o mercado avançou muito e melhorou muito. Isso tudo, esses slippage, essas questões de trading de robô, é como o mercado foi evoluindo. Então, isso tudo é muito positivo para você. Então, assim, gente, 77% das ordens, ou a gente executa ao preço, ou executa a teu favor. É que você ou não percebe ou não avisa. E aí eu entendo a frustração dos 23% das ordens, que é mais slippage. E aí, fala assim, ah, Bruno,
Mas e outros ativos. E aí, em função de liquidez, gente, olha aqui, né? É aqui, ó. Quando acontece o slippage? Quando tem um desequilíbrio entre compradores e vendedores. E aí, quanto mais exótico for o ativo, o cara quer negociar e em contrapeso mexicano. Ele vai ter um spread dessa lapa, assim, e vai ter um montão de slippage. Um montão de slippage, porque o preço ele não vai sendo construído micropip por micropip. De repente vem aquele gap e executa. Uma outra coisa é o gap, né? Assim, acho que estou terminando já esse vídeo, que vale a pena falar esse gap aqui. O mercado fechou nesse preço, abriu nesse. Lembra que na hora do rollover lá o mercado fica parado. Os bancos estão fazendo ajuste de posição. Então, ou seja, vamos supor que você estava com o stop loss aqui, ó, na perninha aqui você estava comprado, tá? Comprou aqui, nesse candle verdinho, dá para ver meu mouse aí, né? Nesse candle verdinho, estava esperando vender aqui em cima. O mercado foi contra você e você tem stop loss aqui, tá? A gente vai te executar, aí, puta, abre esse gap e o mercado abre aqui. Aí o que a gente vai fazer? Vai te executar aqui, porque você está querendo sair do mercado. E aí o que muita gente fala, puta que pariu, não respeitou meu stop, desculpa a palavra. Não respeitou meu stop. Por quê? Porque não tinha preço. Deu um gap de abertura e fechamento e executou aqui. Ah, Bruna, que tem corretora pilantra que faz de propósito. Ok, é só não operar com elas. Aí você faz ela morrer. Entendeu? Se você não opera com a corretora, faz ela morrer. É simples. Se a corretora que você acha que está te passando a perna, você pula fora dela. Só que uma coisa, não culpe a corretora, se a corretora for boa, das condições reais de mercado e do seu péssimo trade. Tá? E duas coisas, porque às vezes o seu trade não foi péssimo. Você realmente deu todos os indícios que você queria comprar aqui para vender aqui em cima, e o mercado foi contra você. O trade não foi péssimo, mas aí é a condição real de mercado. Então vai, o mercado abre aqui, estou dando um exemplo aqui, porque essa vela eu não sei de quantos minutos tem, e eu te executo. Só que aí você olha na hora e você fala assim, puta, graças a Deus eu fui executado. Por quê? Porque você olhar depois e fala, puta, ainda caiu mais, eu poderia ser estopado, poderia ter quebrado conta, poderia ter não sei o quê. Só que às vezes você olha e o mercado recuperou aqui. Aí você manda uma mensagem para ti, por que você me executou? E depois do mercado subiu. Pois é, gente, porque você é executado a condições reais de mercado. Você queria ser executado aqui, deu um gap, foi executado no melhor preço disponível. Lembre-se, acho que tem uma coisa importante aqui. Quando você coloca uma ordem de stop loss e uma ordem de take profit, ela é uma ordem pendente, assim como uma ordem de entrada, de primeira entrada do mercado. E este é o preço que você tem intenção de executar a tua ordem. Veja que aqui ele deixa claro, né? Eu não lembro onde fala assim, intend. É intenção. You are trying, ó. Você está tentando comprar eu. Se você coloca uma ordem pendente a um ponto dele, você está tentando. Ordem pendente, gente, não é garantia de execução de ordem. Eu faço muita analogia, vocês sabem, é que nem a gente está dirigindo a seta. Seta não é uma autorização de entrada. Você está avisando que vai entrar. Entendeu? E às vezes não vão te deixar entrar. Às vezes acontece em São Paulo, você está lá, motoqueiro, você fica um tempão tentando com a seta. O pessoal fala, às vezes da seta é pior. Não façam isso, deem seta. Tá bom? Então, veja, gente, que o mercado, eu faço muita analogia porque ele é um retrato da vida real. Ok? Ele é um retrato da vida real. É demanda e oferta que uma ordem pendente é uma intenção de execução. Agora, óbvio, tem corretoras como a gente, que é muito bom na execução das ordens, executa muito rápido, com forte liquidez, com tudo mais, mas ela não é perfeita. Não é porque você quer comprar tal preço que vai ser executado sempre lá. Tá bom? E tem corretoras que são péssimas, que realmente vão atrasar a sua ordem, que vão segurar a ordem na mesa, que vão fazer. Aí vai de você escolher a boa. Tá? Ou a que você melhor se adapta. Porque às vezes a corretora é ruim, você fala, eu gosto daqui, fica nela. Não tem problema nenhum, usa camiseta. Ó. A minha é boa, ok. Aqui com a minha camiseta da corretora que eu trabalho. Beleza? Gente, eu sei que esse vídeo está hiper longo, tem 44 minutos aqui, mas eu considero ele uma aula que explica slippage, explica latência, explica demanda e oferta, explica gap e, resumindo, explica por que um robô performa muito bem, muitas vezes, numa conta demo e performa muito mal numa conta real.
Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, manda aqui para baixo, manda para a gente no suporte. A gente, dentro da medida do possível, vai tentando te auxiliar e te ajudar e fazer você amadurecer aí nessa sua jornada de trade. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Sempre você ajuda outros traders a receber essa mesma informação que você acha que serviu para você. Tá bom? Abração. Boa tarde para vocês aí, boa noite, bom início de sessão para quem vai operar. Até mais. Valeu.